Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o Clube VIP Podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos e como que a gente pode atrair conexões mais positivas, mais prazerosas, mais enriquecedoras para a nossa vida. E isso vale para todo tipo de relacionamento, não só aquele relacionamento íntimo, afetivo, mas para todo tipo de relacionamento, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, seus vizinhos, né? Isso vale para todos os relacionamentos. A gente vai perceber o impacto que eles têm na nossa energia, no nosso bem-estar e no nosso crescimento. Os relacionamentos são a base da nossa experiência. Desde o momento em que a gente nasce aqui no planetinha, nós somos moldados pelas conexões que estabelecemos com as pessoas que estão ao nosso redor. E a energia que circula entre nós e nestas pessoas que estão ao nosso redor influencia diretamente a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental e até a nossa saúde física. Cada relação pode ser a relação romântica, pode ser a relação familiar, de amizade, ou mesmo relações profissionais, ela funciona como um campo vibracional dinâmico, está ali vibrando, pulsando, onde estamos constantemente trocando frequências. Mas o que define a qualidade desta energia de troca que estamos a todo momento ali, constantemente mantendo com as outras pessoas? Como que a gente pode cultivar conexões mais harmoniosas, mais equilibradas e mais enriquecedoras? Bom, para responder a estas perguntas, a gente precisa compreender alguns princípios fundamentais sobre a natureza das relações humanas. Tudo começa com a vibração dos relacionamentos. O princípio da vibração ensina para a gente que tudo no universo é energia em movimento. E os relacionamentos não são uma exceção. Tudo está contido no todo. Quando nos conectamos com alguém, a gente acaba misturando os nossos campos vibracionais, criando uma energia única, que pode ser leve e fluida ou densa, desgastante e pesada. A qualidade dessa energia depende do estado interno de cada indivíduo, depende do seu estado interno mental e emocional. Se nós estamos em um lugar de carência, de medo ou de insegurança, as nossas relações tendem a refletir estas emoções. Podemos atrair trocas baseadas na necessidade, na dependência emocional ou até em padrões destrutivos. Por outro lado, quando a gente está cultivando o autoconhecimento, amor próprio, autoestima, segurança interna, as nossas conexões se tornam mais saudáveis, pois a gente não busca mais no outro aquilo que ainda não desenvolvemos em nós mesmos. Os relacionamentos funcionam como espelhos, ou melhor dizendo, como fragmentos de espelhos. Cada pessoa que entra na nossa vida traz consigo um reflexo de algo que a gente carrega internamente. Se há algumas repetições de padrões, se estamos vivendo ciclos de sofrimento ou se nos sentimos constantemente frustrados nas nossas relações, é muito importante, na verdade é fundamental, olharmos para dentro e identificar o que estamos emanando, o que eu estou comunicando vibracionalmente, não só neste relacionamento, mas para o mundo como um todo. Vale a pena trazer para cá um conceito muito bacana, que é o conceito de comunicação não violenta, que é a linguagem da consciência. Um dos fatores mais determinantes para a qualidade nos nossos relacionamentos é a nossa comunicação. Não só a comunicação verbal, mas a comunicação vibracional, certamente. A comunicação não violenta sugere que a forma como nos comunicamos pode gerar conexão ou afastamento. Muitas vezes a gente se expressa de maneira reativa, julgando, culpando e atacando a outra pessoa. E a gente não percebe que estamos apenas refletindo as nossas próprias dores que não foram resolvidas. A gente finge que o problema é do outro, a gente culpa o outro,
mas na verdade a coisa é com a gente mesmo, é interno. E o primeiro passo para transformar a comunicação dentro dos relacionamentos é sair deste piloto automático reativo. A culpa é do outro, foi ele, foi ela. E trazer mais consciência para as palavras que escolhemos. Lembrando que cada palavra que eu falo foi formulada em pensamento, então tudo começa no campo mental. A comunicação não violenta se baseia em 4 pilares. O primeiro é observar sem julgar. Ao invés da gente interpretar ali numa situação que está acontecendo no relacionamento já com os nossos preconceitos, já com os nossos julgamentos, a gente tem que procurar perceber e descrever o que realmente aconteceu. Afastar um pouquinho para poder perceber, sem já de cara reagir com os nossos preconceitos. O segundo pilar da comunicação não violenta é expressar os sentimentos. Ou seja, em vez de logo de cara eu já culpar a outra pessoa pelo que está acontecendo ali, a gente precisa reconhecer como a gente está se sentindo diante daquela situação. Observar o que sentimos ali no momento daquela situação é muito importante para você perceber o que você tem internamente. O terceiro pilar é identificar as necessidades. A gente precisa saber que todo comportamento humano nasce de uma necessidade e quando a gente entende isso, ajuda muito a evitar aquelas reações impulsivas que a gente tem quando a gente está se relacionando com outra pessoa. E o quarto pilar da comunicação não violenta é a fala clara e objetiva. É a comunicação clara e objetiva. Ao invés da gente ficar exigindo, ficar manipulando, ficar tentando ganhar as coisas ali, né, no jogo de manipulação, é sermos claros, diretos e, claro, respeitosos. A gente não tem que exigir nada do outro, mas comunicar o que eu estou sentindo e o que é importante para mim e o que eu quero naquela relação. Quando a gente aplica estes princípios, a gente consegue transformar os conflitos que temos em oportunidades de fortalecimento nesta mesma relação, porque eu passo a olhar para mim e quando eu olho para mim, eu tenho a capacidade de olhar para o outro. Eu só consigo ver o outro realmente como ele é quando eu me vejo como realmente eu sou. E aí a empatia acaba se tornando, né, a base desta interação ou das nossas interações, se a gente ampliar o conceito, os princípios da comunicação não violenta para todos os nossos relacionamentos. E a comunicação passa a ser, então, um canal de compreensão e não de disputa e poder. Um outro conceito muito importante que vale a pena citar aqui são as linguagens do amor. Como que a gente se expressa nos relacionamentos? O Gary Chapman, que escreveu este livro, né, As 5 Linguagens do Amor, ele nos ensina que cada pessoa tem uma forma específica de se sentir amada e de expressar o seu amor. Como que a gente se expressa? Como a gente expressa o sentimento que a gente tem pela outra pessoa? Muitas vezes os conflitos nos relacionamentos acabam surgindo porque cada pessoa se comunica afetivamente de uma maneira diferente. E o Gary conseguiu compilar ali em 5 linguagens diferentes, né? Então as 5 linguagens do amor, e elas são as seguintes. A primeira é palavras de afirmação. Algumas pessoas se sentem mais amadas, mais seguras em seus relacionamentos quando elas ouvem expressões verbais de carinho, de amor, palavras de encorajamento, elogios. Normalmente elas se expressam assim. Normalmente elas têm uma tendência a ficar falando: eu te amo, eu gosto de você, eu senti a sua falta. Uma pessoa que se expressa desta forma, ela sente que esta é a forma de expressar amor, então ela também espera receber isso de seu parceiro. Uma outra forma é um tempo de qualidade. Para outras pessoas, a conexão se fortalece, elas se sentem mais amadas e mais seguras nos seus relacionamentos quando há uma presença genuína, presença física mesmo, e uma atenção do parceiro ali na relação durante os momentos em que estão juntos. Essas pessoas
precisam ter momentos de interação física, presença física ali e perceberem que elas estão recebendo a atenção de seus parceiros. Normalmente elas fazem isso, então elas sentem dentro delas que esta é a forma correta de expressar o seu amor. Uma outra forma são os atos de serviço, né, que o Gary deu este nome. São aqueles pequenos gestos, a pessoa que é muito prestativa, ela está sempre pronta para ajudar com as tarefas, para preparar alguma coisa ali de especial, demonstrar um cuidado, elas gostam muito de cuidar das pessoas. Esta é a forma como elas expressam o amor e, novamente, como elas se expressam desta forma, é assim que elas sentem que elas deveriam receber também. Então, se ela se expressa dessa forma, é como ela pensa que o amor deve ser expressado, ela também gostaria de receber, né, esses pequenos gestos, essas pequenas ajudas, né, do seu cônjuge, do seu companheiro, da sua companheira. Uma outra forma é o toque físico. Muitas pessoas necessitam deste contato físico, abraço, beijo, ou simplesmente estar ali próximo, né? A presença física próxima, uma expressão física mesmo de carinho. É essencial para essas pessoas se sentirem amadas e seguras no seu relacionamento. E uma última forma de expressão são os presentes, né? Algumas pessoas se sentem valorizadas quando recebem presentes simbólicos e para elas isso é muito importante. Normalmente elas fazem assim também. A forma como elas expressam o amor que sentem pelas pessoas é dando presente, comprando presentes. Então, quando elas recebem também presentes, né, das pessoas que ela ama, ela também se sente ali conectada naquela relação. Entender a linguagem do amor no outro e em nós mesmos nos permite oferecer afeto de uma maneira que realmente seja percebida e recebida. Quando eu percebo em qual das linguagens eu funciono mais, a gente funciona um pouquinho em cada uma, mas tem uma que é mais importante para a gente. Então, quando a gente percebe qual é a mais importante para mim, qual é a mais forte em mim, eu consigo também perceber como é a forma com que o outro se comunica. E isso pode fortalecer bastante o relacionamento. Muitas vezes a gente ama de uma forma e que gostaríamos de ser amados, mas a gente esquece que cada pessoa tem uma maneira única de interpretar o seu amor. Então, quando a gente percebe como a gente funciona e percebe como o outro funciona, isso pode fortalecer bastante a relação. E claro, além dos níveis emocionais, psicológicos, comportamentais, como a gente viu até agora, os relacionamentos também têm um papel divino, um papel espiritual. Nada é por acaso e cada pessoa que entra em nossa vida tem um propósito, né? Foi atraído por nós. Na verdade, é uma cocriação. Eu atraí o outro e o outro me atraiu. É uma combinação perfeita. Algumas pessoas vêm, parece que para nos ensinar alguma coisa, outras vêm para nos desafiar um pouquinho, e tem aquelas que parece que chegam para caminhar ao nosso lado por mais tempo. Quando a gente olha para os relacionamentos com essa perspectiva, a gente passa a encará-los como oportunidades de crescimento e expansão. Mesmo os desafios ganham um novo significado. Em vez da gente perguntar por que isso está acontecendo comigo, a gente pode perguntar o que esta relação está tentando me ensinar, o que eu posso tirar daqui, o que eu posso começar a perceber e receber nesta relação, além dos julgamentos que eu tenho sobre esta pessoa. A conexão divina dentro dos relacionamentos acontece quando duas pessoas compartilham valores elevados, respeitam as suas individualidades e compreendem que a verdadeira parceria não é baseada na posse, mas na liberdade e na evolução, expansão de cada um. E eu vou colocar aqui na conversa também um conceito que eu tenho observado muito nos últimos meses, que é o conceito da ética. E junto com a ética, a autorresponsabilidade, né? Ética e autorresponsabilidade andam de mãos dadas. É um bom relacionamento aí, um relacionamento que dá certo. Eles são a base das nossas conexões saudáveis. A ética nos relacionamentos significa que a gente precisa agir com integridade, respeitar o espaço e os sentimentos do outro e ser transparente nas suas intenções.
E já a responsabilidade, a autorresponsabilidade, ela nos ensina que a gente não pode controlar o comportamento do outro, mas a gente pode sempre escolher como eu vou reagir frente ao comportamento do outro. Se a gente se encontra em padrões repetitivos de relações desgastantes, até mesmo tóxicas, é preciso parar de apontar o dedo para fora e assumir o compromisso de observar e transformar a nossa própria energia. É o momento de escolher diferente. As relações saudáveis, elas não acontecem por acaso. Elas são construídas com consciência, com disposição para crescer e com coragem de olhar para dentro. Quanto mais a gente eleva a nossa vibração, mais a gente atrai pessoas que ressoam com esta nova frequência. A grande chave para uma vida de conexões plenas, significativas, está dentro de nós. Quando a gente se torna a energia que a gente quer atrair no outro, o mundo ao nosso redor inevitavelmente começa a refletir a nossa transformação interna. Quando a gente escolhe se relacionar com presença, com ética, com responsabilidade e amor, a gente transforma as nossas trocas em experiências de verdadeira expansão. A gente não pode controlar como o outro se comporta, mas podemos sempre escolher a energia que trazemos para as nossas relações. Se eu quero vínculos mais harmoniosos, eu preciso ser a harmonia. Se eu desejo mais amor no meu relacionamento, eu preciso cultivar o amor dentro de mim. Se eu busco respeito, eu preciso começar me respeitando e respeitando os meus limites. Bom, e aqui eu deixo um convite para vocês, que a gente possa seguir construindo conexões mais autênticas, mais leves e alinhadas com a nossa essência, porque no final das contas o que realmente importa não é a quantidade de relacionamentos que temos, mas sim a profundidade e a verdade que colocamos em cada um deles. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá, cuide da sua energia, cuide das suas conexões, faça escolhas mais conscientes e, acima de tudo, cuide de você.